Olá, Maurício, tudo jóia? Eu sou a Maria Elisa e eu fiquei responsável pelos emulsificantes. Bem, antes de falar diretamente sobre os emulsificantes, eu vou fazer uma breve introdução a aditivos alimentares e a emulsão. Bem, o que são aditivos alimentares? Segundo a definição, os aditivos são qualquer ingrediente adicionado intencionalmente ao alimento, sem o propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de um alimento. Bem, esses aditivos, eles podem ser categorizados como intencionais e não intencionais. Os não intencionais, eles não estão presentes na definição, porque eles são substâncias residuais ou migradas que foram encontradas em outros produtos que podem ser adquiridos durante as fases de beneficiamento, embalagem, transporte e armazenamento. Como, por exemplo, assim, ingredientes de outros processos ou de outros produtos, contaminantes devido à má higienização de algum equipamento e coisas assim. Bem, eu trouxe essa figura que diz que todo aditivo alimentar é um ingrediente, mas nem todo ingrediente é um aditivo alimentar. E bem, eles são importantes na preservação da qualidade nutricional, na melhoria da conservação, na estabilidade de um produto e na melhoria das propriedades sensoriais. Bem, o que são emulsões? Uma emulsão ela é um coloide de dois ou mais líquidos, onde um líquido contém uma dispersão. Ou seja, é um tipo de mistura feita pela combinação de dois líquidos que normalmente não se misturam. E aí eu trouxe essa frase de que toda emulsão é um coloide, mas toda emulsão é um coloide, mas nem todo coloide é uma emulsão. Por quê? Os coloides, eles podem ser qualquer fase da matéria, mas as emulsões são quando as duas fases da mistura são líquidas. E agora sim, os emulsificantes. Bem, segundo a portaria de número 540 de 1997, os emulsificantes, eles são substâncias, né, que tornam possíveis a formação ou a manutenção de uma mistura uniforme de duas ou mais fases immiscíveis num alimento. Bem, e qual é a finalidade de eu usar um emulsificante no meu alimento? Eles são empregados para melhorar a textura, volume, aeração, homogeneidade dos produtos e além de reduzir a tensão superficial. Bem, os emulsificantes, eles podem ser sintéticos ou naturais. Um exemplo de emulsificante sintético é o polissorbato, e o seu princípio básico é o sorbital, porque assim, tem o polissorbato 20, o 40, o 60, o 65 e o 80. E apesar dessas numerações distintas, o princípio básico deles todos, né, é o sorbital. Já o emulsificante natural é um muito conhecido e creio eu que o mais usado pelo que li nos artigos. Bem, ele é a lecitina. Ele é um emulsificante natural proveniente da gema do ovo e de diversas fontes de óleos vegetais, como a soja e o girassol. A lecitina ela é formada por uma mescla de fosfolipídios, triglicerídeos e glicolipídios. As propriedades, né, tensoativas da lecitina, elas são provenientes da estrutura molecular dos fosfolipídios e dos componentes ativos da lecitina. Esses são formados por uma porção hidrofóbica, que tem afinidade com o óleo, que é essa figura mais escura, e uma porção hidrofílica, que é essa figura mais clara, que tem afinidade com a água. E aí, qual é a finalidade de usar um emulsificante? Ainda falando sobre a lecitina, né, que é um emulsificante, uma das aplicações dela é na margarina, onde comumente ela pode ser usada como um coemulsificante com a lecitina sintética, evitando salpicos durante a fritura, né?
E aqui nesse quadro que eu trouxe, a margarina é o primeiro produto que aparece e o efeito do emulsificante é a estabilização da emulsão água em óleo. E aí tem a maionese, o sorvete, salsicha, pães e derivados, chocolates, pó instantâneos, extratos de especiarias e preparo de multivitaminas. Ou seja, os emulsificantes estão em todos os setores. Bem, aqui eu trouxe duas aplicações bem centrais. Uma da área de panificação, que são os bolos, e a outra na aplicação de embutidos, carnes, né, que aí é a linguiça. Bem, nos bolos é a questão da textura, da aeração e do volume, porque um bolo sem emulsificante, ele apresenta uma estrutura do miolo bem heterogênea, com a presença de uns grumos na região, como se não tivesse sido assado, uma parte mais não homogênea do resto da massa. E já nos embutidos, no caso da linguiça, os emulsificantes são utilizados junto com os estabilizantes para promover uma maior retenção de água, uma formação de uma mistura estável entre a água, as proteínas da carne e a gordura, auxiliando assim na obtenção de uma liga, né? Reduzindo as quebras no cozimento e melhorando o fatiamento. Bem, essa tabela diz respeito ao limite máximo de adição de emulsificantes. A gente pode reparar que todo emulsificante ele tem um limite máximo de gramas por ml. Só que os autorizados pela RDC de número 45 de 2010 não tem esse limite. Esse Quantum Sats aí, traduzido para o português, significa que pode usar a quantidade necessária. Então não tem um valor máximo ou mínimo. É o tanto que você quiser, o tanto que for necessário. Bem, Maurício, essas foram as referências bibliográficas que eu usei para fazer o trabalho, que também estão disponíveis na parte escrita. Muito obrigada!